março é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Quem fala para nós sobre o tema é o Dr. Paulo Picanso. Ele é uma referência em psiquiatria no estado do Ceará. Ele também é membro titular da Academia Cearense de Medicina, de onde ele foi o seu presidente. Veja o vídeo do Dr. Paulo no Reels. Em atenção ao pedido do ilustre confrade acadêmico Ricardo Pereira Silva, ocupante da cadeira 19, patroneada por meu saudoso pai Jurandir Picanso, apresentaremos um breve relato sobre o transtorno afetivo bipolar. Convém ressaltar que o dia 30 de março é mundialmente dedicado ao transtorno bipolar como uma significativa homenagem a Vincent van Gogh, pintor holandês do final do século XIX e um dos maiores expoentes do pós-impressionismo. Seus trabalhos foram valorizados depois de sua morte e tiveram grande influência na arte do século seguinte. Van Gogh nasceu em Zundert, na Holanda, no dia 30 de março de 1853. Tinha uma vida intensa e usava a arte como ferramenta de sobrevivência em meio a uma agitada e instável saúde mental. Em 27 de julho de 1890, faleceu em circunstâncias duvidosas. A história recorrente é que Van Gogh teria cometido suicídio, morrendo aos 37 anos de idade. Os transtornos bipolares são caracterizados por um ou mais episódios nos quais o humor e o nível de atividade do sujeito estão profundamente perturbados, sendo que esse distúrbio consiste, em algumas ocasiões, na elevação do humor e no aumento da atividade, é a hipomania ou mania, e em outras no rebaixamento do humor e na redução da atividade, é a depressão. Os pacientes que se encontram em estado depressivo queixam-se de perda de interesse, sentimentos de culpa, dificuldade de concentração, perda do apetite e pensamentos de morte ou suicídio. Os pacientes em estado de humor elevado demonstram expansividade, fuga de ideias, redução do sono, ideias grandiosas, irritabilidade, aumento da atividade física e mental e envolvimento excessivo em comportamentos prazerosos. Na etiologia dos transtornos do humor, temos que ver em primeiro lugar os fatores biológicos. Vários estudos relataram a normalidade nos metabólicos das aminas biogênicas, entre as quais a norepinefrina, a serotonina e a dopamina são os neurotransmissores mais importantes para o desenvolvimento dos sintomas dos transtornos do humor. Os aminoácidos neurotransmissores, particularmente o ácido gama-aminobutírico, o GABA, têm sido também implicados na fisiologia dos referidos transtornos. Os achados de pesquisa biológica apoiam a hipótese de que os transtornos do humor envolvem patologia do sistema límbico, dos gânglios basais e do hipotálamo. Estas estruturas encefálicas têm conexão íntima com a produção das emoções. Fatores genéticos, ainda na etiologia. Estudo de famílias tem evidenciado que os parentes de primeiro grau de pacientes com transtorno bipolar têm de 8 a 18 vezes mais probabilidade de ter o transtorno. Se um dos pais tem transtorno bipolar, há 25% de chance de que qualquer filho venha a ter um transtorno do humor. Se ambos os pais têm o transtorno, a chance aumenta para 50% a 75%. Fatores sociais. Há uma duradoura observação clínica de que acontecimentos estressantes da vida mais frequentemente precedem o primeiro episódio do transtorno do humor. Os dados mais convincentes indicam que o acontecimento da vida associado com maior frequência ao desenvolvimento do transtorno do humor é a perda de um dos pais antes dos 11 anos de idade. Outros fatores, como a perda do cônjuge e o desemprego, são também importantes. Procurando ver a terapêutica dos transtornos bipolares,
Nessa breve exposição, citaremos apenas os nomes dos principais procedimentos utilizados no transtorno dos tratamentos bipolares. Farmacoterapia. Os antidepressivos, como imipramina, clomipramina, amitriptilina, nortriptilina, fluoxetina, bupropiona, citalopram, escitalopram, paroxetina, sertralina, venlafaxina, desvenlafaxina, fluvoxamina, trazodona, duloxetina e mirtazapina. São vários antidepressivos. Também são empregados antipsicóticos, como a clorpromazina, levomepromazina, haloperidol, risperidona, olanzapina, clozapina, aripiprazol, quetiapina e ziprasidona. Entre os estabilizadores do humor utilizados nas fases intercríticas, temos o carbonato de lítio, difalproato de sódio, lamotrigina, topiramato e carbamazepina. Quando os tratamentos farmacológicos não têm resultado, podem ser empregados tratamentos biofísicos, que são eles a eletroconvulsoterapia e a estimulação magnética transcraniana. E a incorporação dos tratamentos psicológicos às rotinas terapêuticas dos transtornos bipolares é hoje em dia um fato indiscutível. É a psicoeducação em grupo para pacientes, a psicoeducação dos familiares de pacientes bipolares, a psicoterapia cognitiva comportamental, psicoterapia psicoanalítica de apoio e a psicoterapia interpessoal. Muito obrigado, então, pela atenção. Agradeço ao Dr. Paulo Picanço, que falou para nós sobre o Dia Mundial do Distúrbio Bipolar. Próxima semana, segunda-feira, já é mês de abril. Vamos trazer um vídeo sobre o Dia do Cirurgião Cardiovascular. Até lá!